Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para seus anjos. Pois eu estava com fome e não destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje de Mateus nos revela o julgamento do fim dos tempos, quando Jesus voltar em sua glória. E a palavra vai dizer que ele assentará em seu trono glorioso, o trono da justiça, porque a palavra diz que Jesus é o justo juiz. Sim, nosso Deus é misericordioso, é compassivo, é bondoso, é tardio para se irar, é pronto para perdoar. Ou seja, nesse Deus é amor, mas jamais nos esqueçamos que Ele também é o justo juiz. E nós temos que tomar um cuidado para não cair na mentira do diabo, que diz que não há pecado, que não há inferno. Sim, na nossa doutrina católica, tirada da Bíblia, o inferno existe. Ele está aqui, claramente dito a nós. E o que nós precisamos entender é que Deus não manda ninguém para o inferno. Jesus não condena ninguém ao inferno. Somos nós mesmos, seres humanos, que temos essa opção. Através das nossas atitudes ou da falta delas, que também pecamos por omissões. E o que eu quero dizer com isso é que, se nós negligenciarmos, se nós não vivermos e colocarmos o Evangelho na prática, o Evangelho do amor, o Evangelho de misericórdia e também o Evangelho do serviço, que faz com que olhemos para os pobres e necessitados. Ou seja, somos nós mesmos que optamos por não fazer a vontade de Deus, não seguir os seus mandamentos, por dar e fazer adesão pelo mal, e isso faz com que nós estejamos à direita ou à esquerda do Senhor. Ou seja, o livre-arbítrio que nos é dado faz com que nós amemos a Deus e ao próximo, ou achemos que amamos a Deus, mas não realizamos esse amor, não colocamos em prática no próximo, que como São João vai dizer,
Ora, como que podes dizer que ama a Deus que não vê, se não ama a teu irmão que vês? Ou seja, nós precisamos ver os nossos irmãos com o mesmo olho de Cristo, com os olhos de Deus, da misericórdia e compaixão, e deixar de olhar com os olhos de julgamento, de condenação, porque só a Deus cabe isso. Pensamos nesta quaresma que possamos fazer o bem, que dentro de todas as propostas que colocamos, também tenhamos dentre elas o desejo de dar comida aos famintos. Tem algum enfermo necessitando uma visita? Vá fazê-la. Quando passar algum moribundo, algum mendigo, trate com amor, com misericórdia, sirva-o. Porque quando fazemos isso, é o próprio Cristo que nós estamos servindo. Peçamos o discernimento do Espírito Santo. Peçamos a graça do Espírito Santo para que possamos ouvir, ver e sentir todas as vezes que Deus nos procurar na figura dos mais necessitados, dos mais pequeninos. E também aqueles que também nos procuram e que não são necessitados, pequeninos, talvez um vizinho, alguém do teu trabalho, alguém da tua família, esteja te procurando, mas talvez a mágoa do teu coração, do meu coração, nos impeça de ouvi-los, de enxergá-los ou de querer nos aproximar. Então que nesta quaresma, pela força da oração, pela graça da confissão, pela unção do Espírito Santo, possamos buscar essa santidade, buscar a servir esse Deus na figura do próximo. E que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.